tá? Mas vai conduzir aqui. Ou não. Claro que vai. Sabe aquele meme que diz assim, não vai não, não vai não. Marido, você faz a oração, tá bom? Faço sim. A palavra de Deus diz, irmãos, que a gente não pode transparecer nenhum outro tipo de coisa no dia de jejum, a não ser a alegria. Tá certo? Verdade, né? A palavra do Senhor nos diz que o jejum é algo pessoal entre nós e Deus. A palavra nos orienta, inclusive, a não fazermos essa cara de jejum, temos que tratar realmente e experimentar a alegria do Senhor. Verdade. Olha, esse aqui é o OM, viu, gente? Não, é o OH, ó. A OM tá ali. Esse aqui é o H. Quando eu viajo, eu fico disputando aqui a atenção da minha família com ele, com esse. E pior é que não tem nem como disputar, né? Olha a cara dele. Mostra o lenço dele. A gente mandou ele para a clínica, para o pet shop, fazer a higiene dele e colocar esse lenço nele aí, ó. Ele já é mimado. Aí como é que ele volta para casa desse jeito aí? Meu príncipe. Ele tá deve estar um perfume só, hein? Não, ela ficou... Dela aqui, Silvia. Ela ficou mais perfumada, Elana. Eu não sei o que foi que houve, mas ela voltou... É a minha OM, essa aqui, ó. Essa aqui é ela. Ó, gente. Ela voltou com o laço aqui e voltou muito cheirosa, mas muito cheirosa mesmo. É a OM daqui de casa, ó. Tô disputando com essa aqui. Ô, pastora, tá participando da campanha da libertação do presbítero Walter? Tem que participar, mas aqui não tem campanha que dê jeito não, viu, Elana? Com essa daqui? Essa aí não tem jeito não. Esses bichinhos faz a gente levantar da cama. Não, e esses dois aqui, Elana, fazem literalmente todas as manhãs, porque eles dormem numa área aqui de casa. Então, de manhã, eles começam a latir para quererem sair, né? Então, o Silvio se levanta todo de manhã bem cedinho, para poder abrir lá a portinha e eles tomarem conta da casa, né? Pois é, deixa eu cuidar aqui. Pai amado, Pai querido, nós queremos, Senhor, nesse fim de tarde, nesse belo fim de tarde, nesse começo de noite, que o Senhor nos presenteia, Senhor. Nós queremos, a princípio, te agradecer, Senhor. Queremos te render graças pela tua misericórdia, porque ela se renovou em nossas vidas hoje. Queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos permitiu viver, e não só por esse dia, Senhor, mas conforme a tua palavra, nós queremos te render graça por tudo que aconteceu em nossas vidas. Nós confiamos em ti, Pai, nós confiamos na mensagem que o Senhor deixou registrado, então nós queremos te render graça. Pai querido e amado, em seguida nós queremos, Senhor, te pedir, Pai querido, não porque em nós haja algum merecimento, mas nós queremos te pedir porque nós sabemos o quão bom tu és, Senhor. Nós queremos te pedir mais ainda, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, que o Senhor se faça presente, que o teu Santo Espírito continue sendo nossa companhia, que ele continue habitando em cada um de nós, a nos trazer o confronto necessário no dia a dia, a nos trazer o conforto que tanto nós precisamos, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, e volto a dizer, não porque haja algum merecimento em nós, mas porque nós sabemos que tu és misericordioso. Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, iniciando essa live com essa oração, para realizarmos a entrega desse jejum, Senhor, desse jejum que foi dedicado a ti, Santo Deus. Nós não fazemos nada por barganha, Senhor, mas queremos, em uma demonstração de fé, Senhor, mostrar o quanto nós somos capazes, Senhor, de estarmos aqui mortificando um pouco a carne e dando muito mais, Senhor, espaço e lugar ao Espírito. Pai amado e querido, nós queremos te pedir, Senhor, pela nossa irmã Carla Fernandes, que essa semana perdeu sua mãezinha. A tua palavra diz, Senhor, que tu só alegra com a morte dos teus santos. Mas, Pai amado, nós estamos ainda aqui nesta terra, Senhor, e ainda padecemos dessas dores, da saudade, da falta, e nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito
esteja com toda a família da irmã Carla, que possa trazer o consolo necessário, Senhor, que possa trazer o descanso necessário, Senhor, a toda a família da irmã Carla que perdeu a sua mãe. Da mesma forma, nós queremos te pedir, Senhor, e queremos clamar pela restauração da saúde da nossa irmã Adriana, Senhor. Que o Senhor possa devolver, Senhor, trazer de volta a saúde dela, Senhor. Restitui a saúde da nossa irmã para que ela continue trazendo mensagem, pregando as boas novas, cuidando da sua família, dos seus filhos, ensinando os seus alunos, Senhor. Não permita que essa doença afete mais a nossa irmã. Restitui a saúde da irmã Adriana, Santo Deus. Da mesma forma, queremos te pedir pela saúde da irmã Márcia, que também estava com a voz um pouco debilitada essa semana, da nossa querida irmã Neta, Senhor. Cuida da tua filha, Senhor. Cuida dela, Santo Deus, a protege de tudo, dessas doenças, da gripe, Santo Deus. Restitui, Senhor, a saúde da nossa irmã Neta, para que ela possa continuar na sua jornada, Senhor, cuidando do seu filho, no seu trabalho, Senhor, cumprindo a tua grande comissão. Restitui a saúde da nossa irmã. Pai amado querido, cobre, Senhor, a nossa irmã Elana, nossa filha na fé, Erlana, nessa noite, nessa tarde, que vai trazer esta mensagem, Senhor, que não seja ela, mas seja o teu Santo Espírito. Coloca na boca da tua serva, Senhor, as palavras que nós precisamos ouvir, Senhor. Não se importe conosco, Senhor. Fala, papai. Por mais que as palavras possam parecer duras, como foi a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas nós queremos essa noite, como foi dito naquela ocasião com ele, reconhecer que dele, da boca da nossa irmã, através do teu Santo Espírito, virão palavras de vida. Usa conforme a tua vontade, Senhor. Põe as palavras certas na boca dela. Prepara o nosso coração, a nossa mente, para ouvir e compreender a mensagem dessa noite. Essa oração que eu te faço, Senhor, a faço em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém e amém. Então, cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela confiança, pastora Silvia, pastora Edeli. Tá? Deus está trazendo a palavra aqui. Esse ano nós entramos aí com um tema que tem o título de provação ou treinamento. E eu até, algumas lives atrás, eu até brinquei. Será que é aprovação ou treinamento para aprovação? Né? E o tema que me foi sugerido está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, que fala assim: passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Duas coisas me chamam a atenção nesse versículo e na história de Davi. Eu sou filha mais velha, né? E eu acho que filho mais velho sempre carrega uma bagagem, dizendo que sempre vai achar que eu tenho um outro filho mais preferido, tenho um filho preferido, que não é ele. E um dia meu pai, brincando dentro do carro, falou assim: será que existem filhos preferidos? Né? Aí ele brincou e falou: será que existem filho preferido para Deus? Aí nós chegamos à conclusão: bom, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem, né, segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele era o preferido, né? E outra coisa que me chama a atenção é o meu filho, meu filho de 6 anos, ele sempre me pergunta: mamãe, por que Davi desagradou a Deus? Por que Davi pecou, mamãe? Se ele matou o gigante, se ele matou o urso, o leão, né? Por que ele desagradou o Senhor? E eu acho assim tão fofinho ele querer saber, né? Porque muitos só lembram da parte onde Davi matou Golias, né? E aí, desde quando foi me passado o tema proposto, eu fiquei pensando e falando: Senhor, para mim esse é um tema assim um pouco pesado. Como que eu vou falar assim? Como que eu vou ter dedos para falar sobre tal assunto, né?
provação ou treinamento, dentro de provação ou treinamento. Então, eu comecei a fazer um estudo, né? E eu começo aqui pelo o capítulo 1, do capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. No capítulo 1, o que eu comecei a perceber aqui? Davi. Por que Davi, o rei, não foi para a guerra? Comecei a imaginar, inventar várias desculpas, né? Do porquê que o rei Davi não foi para a guerra. Ah, ele era rei, ele não tinha que ir, ele tinha que mandar. Não, mas naquela época, os reis, eles eram os líderes mesmo que estavam à frente das guerras. Então, por que Davi não foi? Nós não sabemos. Mas aí eu identifiquei o ócio e a falta de cuidado da parte de Davi. Porque com o ócio e a falta de cuidado, ele trouxe um capítulo triste e trágico para Israel. Ócio e tédio são a fórmula do pecado. Então, o ócio e a falta de cuidado, nesse versículo 1, com as janelas da alma, que são os nossos olhos, são a receita do fracasso, o caminho para o pecado. Eu volto a dizer, provação ou treinamento? Treinamento ou provação? Você está sendo provado para ser treinado ou você está em treinamento para aprovação? Né? Ócio, eu pesquisei o ócio no dicionário. Aquele que está sem trabalho, desocupado. Tédio, sensação de enfado, produzido por algo lento, prolixo ou temporalmente prolongado demais. Abaixar a guarda em meio à guerra é convidar o pecado, e foi o que Davi fez. Há um momento na vida do homem que ele fica especialmente vulnerável. Quando conquista o que queria, se sente enfadado. Davi virou o rei e ele ficou enfadado por ter o título de rei. Foi essa a conclusão que eu chego. No capítulo 2, no versículo 2, fala assim: Boa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi, nesse momento, ele deveria ter desviado seus olhos. E o que eu tiro disso é, na hora que eu vi isso, a minha palavra foi: Senhor, guarda os meus olhos, guarda o que eu vejo, que eu desvie meu olhar antes de pecar, Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Davi estava passeando quando deveria estar na guerra, e aí foi mais fácil pecar nessas circunstâncias. Aí eu lembrei de Neemias, que quando os seus inimigos o convidaram para uma emboscada, que estava convidando ele para tomar lá um café, alguma bebida lá da época deles, ele falou assim: não posso parar, estou numa grande obra. Quem é você quando está passeando? O que você assiste? Qual é a roda de amigos que você pertence? Onde vai ao sábado à noite? Por onde anda navegando na internet?
Foram as minhas perguntas. Porque é muito fácil eu apontar os erros de Davi e não olhar os erros que eu cometo. Pois o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero cometer, esse sim eu acabo cometendo. Tem até um hino que fala sobre isso. E isso quem falou foi Paulo. Aí vamos lá. No versículo 4 fala assim: Davi mandou que a trouxessem, né, a mulher de Urias, né, aquela moça bonita que ele viu tomando banho. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Oportunidade e poder. Combinação perigosa, extremamente perigosa. Muita gente não peca por falta de um ou de outro. Deus tem que ser o dono do teu coração. Por exemplo, aqui o rei Davi, ele tinha o poder, então ele mandou buscar, vai buscar. E ela não tinha nem o direito naquela época de se recusar a não ir, porque o rei a chamava para estar na presença dele. Aí vem para nós. Deus tem que ser o dono do nosso coração. Aí eu até coloquei alguns exemplos aqui. Quando alguém te dá o troco errado, o que você faz? Você avisa ou você fica com o troco errado? Agora, nós estamos num período escolar. Tem pais e mães que realmente não podem comprar material escolar. Mas quem é você? Você é aquele que pede o material para assistente social, mesmo podendo comprar o material? Você tira daquele que não pode e pega para você? Tem um outro fato curioso. Eu e os meus filhos, eu adulta, tenho uma criança de 10 e tenho uma criança de 6. E eu recebo uma cesta básica para me auxiliar. E eu cheguei na assistência social da igreja e falei assim, por favor, não manda uma cesta inteira, porque nós somos somente em 3. Uma cesta é muito para nós. E acaba que 2 pacotes de arroz, se tirar um pacote de arroz, vai fazer falta lá para o pai que tem 5 filhos. E eu só tenho 2 e um pacote dá e sobra para o mês. Então, Deus tem que ser o dono do teu coração. Aí vem o versículo 8. O versículo 8 fala assim, e ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? No versículo 8, a gente vê que um pecado não confessado leva a outro. Davi tentou encobrir o adultério com o engano, mentes mirabolantes. Quando você peca, você abriu a brecha. Aí vem outros pecados. É como se você está com uma bagagem, aí como se enfiassem mais 10 bagagens em cima. Davi cometeu o pecado e começou a ter até pensamentos que ele não pensava. No versículo 11, fala assim, Urias respondeu à arca. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe
e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. O caráter de Urias contrasta com o de Davi, tornando o seu pecado ainda mais horrendo. Caráter. Como que é aquele Davi que matou o gigante, que matou o urso e o leão, que era pequenininho, cuidava de pastor de ovelhas, virou isso? Como que ele virou isso? Foi o quê? Através de um olhar. Através de um olhar, uma coisa puxou a outra. No versículo 14 fala assim: de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. 2 pecados não confessados levaram a um terceiro, ainda pior, um assassinato premeditado. Isso tudo começou por um versículo que fala: em passando o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la e levá-la à sua casa, e ela foi sua mulher, e lhe deu um filho, mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. Isso é o final. Mas olha o enredo de tudo que aconteceu para a gente chegar nisso aqui. O versículo 16 fala assim: como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Joabe cumpriu uma ordem justa quando deveria ter sido fiel a Deus e à sua consciência. Aí eu pergunto para você: a quem somos fiéis? O que a palavra diz? O que o nosso pastor diz? O que a palavra diz? O que a sua família diz? O que a palavra diz? O que o seu psicólogo diz? O que a palavra diz? Ou o que a palavra diz? Ou o que a palavra diz? A quem somos fiéis? Hoje nós estamos aqui, a maioria está no deserto. Sabe o que eu mais ouço? É falta de caráter. Ah, ali não tem mais jeito, vai cuidar da sua vida, você é jovem, arruma outro marido. É isso que eu mais ouço. Ah, você tem respaldo bíblico, você pode casar com outro homem. Mas a quem eu devo ser fiel? A quem eu devo ser fiel? O versículo 25 fala assim: Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse a Joabe. Sugestão diabólica. Depois do pecado, não fique só preocupado com isso, que vai vir outras coisas. Foi pecado em cima de pecado. Versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. O pecado de Davi trouxe sérias consequências para a nação. Por quê? Porque quanto maior a influência, pior. Lembra de Saul? Que as coisas ruins que o rei Saul fez, descia do trono e sobrecaía sobre o povo. Assim foi com Davi. Quando a mulher, 26, quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Batseba chorou pelo marido morto. Ela deveria ter feito outra escolha quando estava viva, mas mesmo que tivesse que pagar com a própria vida. Mas ela chorou o choro do remorso. Isso me lembra Pedro,
que negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus. Versículo 27. Passado o luto, Davi mandou que trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. O que Davi fez desagradou o Senhor. Deus não está de olhos fechados para as faltas de seu povo, em especial para aquele que lidera. Quem que é o líder dentro de casa? É a mãe? É o pai? É o amigo? É o pastor? Colheitas de Davi. Sobre um pecado, as colheitas de Davi. Eu poderia mencionar vários aqui, mas no capítulo 12, versículos 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, até o 11, diz tudo quando Natan foi falar para Davi. E no versículo 5 fala assim: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí Natan respondeu para ele: você é esse homem, disse Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que o que ele reprova, você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan: pequei. Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor o perdoou. Perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E aí depois, vem aí, ó. Tamar é violentada por Amnon, seu irmão. Absalão mata Amnon. Irmão matou outro irmão. Absalão volta para Jerusalém. Conspiração de Absalão. E aí vem desgraças sobre desgraças na vida de Davi. Aí eu volto lá às primeiras perguntas. Existe filho preferido para Deus? Não, não existe. Mas existe aquele que agrada o seu coração. Aquele que, quando erra, confessa o seu pecado. A diferença de Davi, quando eu li salmos inteirinhos. Eu li, reli, ouvi, fiz áudio, leituras. E eu vi, assim, o quanto Davi, ele se despia para Deus. E confessava seus pecados. Então, por Davi ser o homem segundo o coração de Deus, é porque, vamos lá fazer a comparação de 2 reis, Saul e Davi. Quando Saul foi contestado, Saul jogou a culpa em todo mundo. Mas Davi, ele toma a culpa para si. Olha lá, ele fala assim: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E aí Davi teve suas colheitas. Mas a palavra que fica aqui, eu já estou encerrando, é provação ou treinamento? Treinamento ou provação? Isso ainda vai ficar na minha mente. Porque forte é aquele, irmãos, que cai
e se levanta. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque foi através de um olhar, através da preguiça, através lá das primeiras palavras que eu disse lá, através do ócio, do tédio, foi a fórmula perfeita para o pecado. Mas o que eu deixo aqui para os irmãos é: a quem somos fiéis? E forte é aquele que cai e levanta e pede a sua grande misericórdia ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu peço pela minha libertação, eu peço pela minha salvação. E aqui fica a minha palavra, pastor Eudeli, pastora Silvia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, Elana. Que palavra, querida. E nós acreditamos que as palavras devam nos confrontar, devam nos questionar, né? E eu acho que o questionamento que fica nesse final de tarde, nesse começo de noite, é realmente a quem nós servimos. A gente ficou no ideal da gente, na ideia da gente, na cabeça da gente, somente a vitória de Davi sobre Golias. E esse ideal de Davi, da vitória de Davi sobre Golias, ficou na cabeça da gente porque é o que nós enfrentamos todos os dias. Muitos pastores usam, inclusive, essa figura para ilustrar os desafios que nós vivemos diariamente, as lutas que nós temos diariamente com aqueles que se põem como gigantes em nossas vidas. Mas hoje você trouxe um outro olhar para esse Davi. Hoje você trouxe uma outra visão para esse Davi, e essa deve ser a visão que nós devemos ter com todos os personagens bíblicos. Os homens são falíveis, só existiu um sem pecado, só existiu um que não tinha nenhuma mácula, que não tinha nenhuma mancha, só teve um cordeiro perfeito. Os outros tiveram seus percalços, tiveram suas falhas, tiveram seus pecados. O que nós podemos ver em Davi, que apesar do ócio, da preguiça que o levou ao cometimento do pecado, é que, contudo, sua fé não foi abalada, porque quando confrontado por Natã, o que ele disse? Senhor, eu pequei e eu pequei contra ti. Ele não falou que havia pecado contra Urias ou contra a sociedade, mas ele reconheceu por sua fé que havia pecado contra Deus. Diferente de como trouxe a informação dessa tarde, diferente de Saul, que foi antecessor de Davi, que procurou culpar a terceiros, que procurou justificar o seu pecado, e com Saul, a sentença foi muito pior do que foi com Davi. O pecado de Davi trouxe consequências, como disse a nossa filha hoje, Elana, que trouxe consequências terríveis com a morte do filho fruto daquele envolvimento que ele teve com a mulher de Urias, como também sobre seus filhos. Mas o pecado de Saul trouxe consequências muito mais nefastas, porque Saul é um dos personagens bíblicos que nós temos a informação de que o Espírito de Deus foi retirado dele. Assim é que Davi, em um dos seus muitos salmos, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque tinha medo que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com Saul, que foi quem o antecedeu. Portanto, queridos, temos uma visão hoje muito mais ampla daquele que a Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus. E nós devemos desmistificar todos esses personagens. Queridos, só existe um, somente um, a qual nós devemos imitar. Somente um, só a Cristo. Apóstolo Paulo também, que foi citado esta tarde, nos diz: se vocês têm alguma dificuldade em seguir a Cristo, imitem a mim, porque eu imito a ele. Esse citado hoje, Davi, responsável por quase metade dos salmos, ele faz uma pergunta: de onde virá o nosso socorro? Ele também faz outro questionamento, ele diz assim: muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em...
E daí vem a pergunta que nossa irmã, nossa filha deixou hoje. A quem nós servimos? Quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando ouvidos? A palavras de quem? A palavra de Deus ou a palavra dos homens? Aos mandamentos divinos ou os mandamentos humanos? A quem você está dando ouvidos? Queridos, a palavra de Deus não muda. Na oportunidade que nós tivemos em falar ao nosso querido BBR de Campinas, nós falamos isso sobre o caráter imutável de Deus. O Deus descrito nessa experiência, a qual manda o profeta confrontar o homem segundo o próprio coração de Deus, é o mesmo Deus de hoje. Ele foi capaz de perdoar Davi. Sim, o pecado tem sua consequência. Mas a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, ela traz perdão. E assim foi. E não só isso aconteceu com Davi, de perdoá-lo, mas do seu nome ficar registrado. E dele fazer parte da raiz do nosso Salvador. Aleluia. Nós falamos na semana passada, e nós demos como exemplo o cego que clamava por um milagre, e que ele dizia, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Filho de Davi, por quê? Porque de Davi, de onde veio a raiz do nosso Senhor, a raiz do Senhor Jesus, daquele único ao qual nós devemos olhar, ao qual nós devemos imitar, somente a ele. Todos esses outros personagens tiveram o seu valor, homens escolhidos pelo Senhor, mas o nosso olhar é para Deus, o nosso olhar é para o nosso Senhor Jesus. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele, nós somos marcados, nós temos a marca, nós temos o selo do seu Santo Espírito em nós. Portanto, o nosso olhar tem que ser direcionado para Ele. É dele que vem o nosso socorro. Nos momentos mais difíceis, é Ele que estende a mão. E esse não é uma conclusão minha. Essas são as palavras dele. É ele que constrange a mim, e constrange a Elana, e constrange a minha esposa. Quando ele olha para nós, nos vê como viu Davi, cheio de imperfeição, e mesmo assim ele nos diz, vinde a mim. Vinde a mim. É ele que assiste você quando você está na angústia, chorando no seu quarto, sofrendo pelo seu deserto. É ele que sussurra no seu ouvido, filha minha, filho meu, vinde a mim, porque pelo seu choro tu serás consolado. É ele que quando você sente o peso do abandono, da solidão, de uma separação, do julgamento da sociedade, da vergonha, é ele que chega para você e sussurra no teu ouvido, filha minha, vinde a mim. Vinde a mim, porque tu está cansada e eu vou te dar descanso. Vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim. Mesmo que nós sejamos confrontados com o nosso pecado, com as nossas falhas, ele costuma e continua nos dizendo, vinde a mim. E ele nos constrange. Por que que ele nos constrange, pastor? Porque, queridos, olha que amor tremendo o Senhor tem por cada um de nós. Porque se ele fosse agir conforme nós agimos com ele, que só o buscamos diante da nossa necessidade, talvez ele não olhasse, mas o amor dele é superior, é ágape, é completo. E diz a palavra de Deus que ele amou tanto o mundo, e não é o mundo que contém aqui, o mundo são as criaturas dele, que foi capaz de dar o seu único filho, o seu filho unigênito, para que nós tivéssemos vida. Olha que amor é esse. O amor dele se completou quando ele se permitiu ser humilhado, quando ele se permitiu ser crucificado, quando ele se permitiu ser martirizado, ter o seu sangue derramado por nós. Tetelestai, está pago. Eu paguei a dívida da Elana, eu paguei a dívida do Edeli, eu paguei a dívida da Antônia Ferreira, eu paguei a dívida da Divonilde, eu paguei com meu sangue.
Esse é o preço de pagar a sua dívida. Nós começamos essa live numa alegria tão grande, fazendo brincadeiras, brincando com os nossos cachorros e tudo, porque a palavra de Deus nos orienta com relação ao jejum a agirmos assim. A palavra do Senhor diz que nós não temos que fazer cara de tristeza no jejum, que os outros lá fora, nós não precisamos fazer cara de tristeza para que os outros saibam que nós estamos fazendo o jejum. A palavra do Senhor diz que a gente vai ao nosso quarto nessa mesma palavra, que aquele que nos vê em secreto irá nos atender em secreto. Por isso nós brincamos aqui no início, por isso a gente estava brincando com os nossos cachorros, trazendo uma conversa mais leve, e essa deve ser a postura que a gente tem que ter. O Senhor nos assiste com essa alegria, o Senhor nos assiste mesmo com a dor do deserto que muitos estão atravessando, mas o Senhor nos assiste com a sua presença. E todas as semanas e todos os dias, nós somos abastecidos com testemunhos de pessoas que, apesar do seu deserto, têm encontrado resposta e descanso no Senhor. Como, pastor? Orando. Elana, pode falar, querida. Pastor, quando eu via a mensagem, né, o versículo, eu falei assim, meu Deus, é pesado, né? Porque eu, por exemplo, não explico para o meu filho, né, o porquê da queda de Davi, né? Porque para ele que ele tem lá aquela grande visão de que ele derrotou o gigante, né? E só que no decorrer do mês, o que veio aparecendo de pessoas assim, de mulheres ou de homens pedindo ajuda, como se eles fossem perfeitos, como se eles tivessem matado Golias e esquecido dos pecados que eles cometeram. E eu sempre falo assim, você está orando? Você sente a presença do Espírito Santo aí pertinho de você? Nesse momento que você está falando? Não fala mal do seu marido, não fala mal da sua esposa. Vença dia após dia e peça para Deus revelar os seus pecados, que as escamas dos seus olhos possam cair. Porque quando eu entrei no deserto, eu não entendia que era uma guerra espiritual. Eu não entendia. Mas a partir do momento que eu comecei a pedir para Deus fazer cair as escamas dos meus olhos, eu já até contei. Deus, um dia, me fez me sentir muito amada, muito querida, me mostrou, assim, inúmeras formas de mostrar o seu amor por mim. Quando as escamas caíram, eu senti tanta vergonha. Eu chorei e fiquei em posição fetal. Eu falava, não tem perdão para mim pelas coisas que eu cometi, pelo que eu fiz. Aí o Senhor me fez lembrar, ei, lembra que ontem você se sentiu amada, você viu a minha presença, eu tô aqui, eu ainda te amo. Você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Ao invés de você olhar os outros com um apontamento, agora você vai ter um olhar de compaixão. Quando você vê o pecador, você só vai ter um sentimento de compaixão. Porque o único perfeito é Deus. Amém. O único que tem um plano perfeito é Deus. E quando muitos falam que lá na frente a gente vai olhar e vai ver que Deus tinha tudo um projeto, foi para restaurar o que Ele queria de nós. E eu fui muito confrontada esse mês, porque veio muitas pessoas perfeitas. Falar comigo, veio muitas pessoas que matou muitos Golias, muitos perfeitas, e não entenderam o processo. Não pediram ainda para que o Senhor faça as escamas dos olhos cair. Porque na hora que as escamas dos olhos caem, tem diferença. Você sente vergonha. Você fala, Senhor, eu pequei contra ti. Mas obrigada, Senhor, obrigada por me mostrar. Porque se ele não quisesse nada comigo, ele não me mostrava também. Ilana, quando se fala da questão de Saul,
que é o único a qual o Espírito, né, se afastou. E o clamor de Davi, onde ele pede para que o Espírito não deixe, me trouxe aqui à memória Ezequiel 37, que fala o vale de ossos secos. E o mais interessante é que o Espírito conduz o profeta até um vale, e lá tem ossos sequíssimos, assim diz a palavra do Senhor. E o Espírito fala, tu crês que pode haver vida ali? Profetiza sobre os ossos secos. E ele profetiza sobre os ossos secos. E naquele momento, os ossos começam a se unir. E naquele instante, começa a cobrir os ossos com tendões, com carne. Mas aí a gente chega no ponto que eu queria trazer a reflexão dos irmãos. Que mesmo esses ossos, o profeta foi lá, fez o que foi ordenado a ele fazer. Sim, os ossos se uniram, os ossos foi coberto, já não estava mais exposto àquela secura, né? Imagina assim, ossos sequíssimos, imagina-se coisas feias, né? De se ver. Já estavam cobertos. Mas aí o Espírito fala, mas estão mortos ainda. Ainda estão mortos. E sabe quando que você encontra essa vida? É quando você reconhece o quão pecador, que não foi porque o outro falou, mas foi porque você fez. Não é terceirizar as tuas atitudes, é assumi-las. E na questão do Ezequiel 37, volta assim, então, o Espírito a falar para Ezequiel, para o profeta, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. E só aí, então, é que aqueles ossos que já estavam cobertos, é que eles se levantam e que eles têm vida. E como você estava ainda há pouco falando, quando você se encontrou como pecadora, quando você se reconheceu como participante, que contribuiu para o deserto chegar, quando você se encontrou nessa posição de eu sou culpada, mas eu não preciso permanecer sendo. Eu alcanço um patamar mais alto, eu posso me reinventar, eu posso me refazer, eu vou reformular a rota, eu vou reformular a minha mente, né? Eu vou ter a verdadeira metanoia, eu vou mudar trajetória, eu vou refazer planos, eu vou me reerguer de outra maneira, porque hoje eu entendo os pontos falhos e as faltas, porque eu era só um monte de ossos juntos. Eu era só um monte de ossos juntos e a qual hoje, após o deserto, e me encontrar no deserto, e me descobrir no Senhor, eu compreendi que eu precisava do Espírito do Senhor em mim, para me estar vivo, para me estar aqui capacitado para estar falando. Não que eu seja a pessoa mais indicada, mas o deserto me proporcionou dores que outros não tiveram. E eu tenho respaldo de quem viveu para falar. E não de quem ouviu, mas de quem viveu e de quem passou. Amém? Eu posso ouvir um amém? Tem crente aí? Tem. Amém! Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, nesta hora, nós colocamos o nosso ministério, Pai, no teu altar. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, no teu altar. Nós apresentamos nesse instante, Senhor, os enfermos, os enlutados, ó Pai. Nós apresentamos aqui, Senhor, aqueles, Pai amado, que estão necessitando, Senhor, da tua mão poderosa, Pai, de mantimento. Que o Senhor possa vir suprir as necessidades, ó Pai, do corpo, daqueles que estão nesta hora como justo, clamando, Pai, te pedindo. Visita o lar dos meus irmãos, ó Pai. Visita as despensas, Senhor. Visita, Senhor, o vestir e o calçar que não venha faltar a eles, que são as necessidades básicas, Pai, na caminhada. E que o Senhor não deixe faltar força, Senhor,
para aqueles que precisam estar como colunas, aqueles que precisam, Senhor, estar em oração, aqueles que precisam, Senhor, estar de pé pela sua família, pela sua casa, pelo propósito, Senhor, um propósito maior, Pai, que é estar na tua presença, é estar contigo. Que o teu Santo Espírito, Pai amado, que nos achou, que nos encontrou, Pai, e nós somos achados de ti, Senhor, que possa, Pai, nesta hora, trazer conforto ao nosso coração, trazer entendimento à nossa mente, trazer uma caminhada, Senhor, de luz na tua direção. Visita, Senhor, a todos os nossos, Pai. Visita a todos aqueles que ainda não se curvaram diante da tua presença, que ainda não te reconheceram. Visita o coração deles, endurecidos, Pai. Transforma, Senhor, essas rochas desses corações, Pai, em coração de carne, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. Grande, Senhor, são as promessas que Deus tem na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Nessa hora, Pai, eu apresento a Sula, a Mariane, a Andréia, a Márcia, a Amanda. Que o Senhor faça uma visita no coração delas, da nossa irmã Eliette. Que Deus venha trazer transformação, irmã Eliette, no teu coração, na tua caminhada, no teu servir, porque Ele é um justo juiz. Ele é aquele que não deixa, Senhor, o filho mendigar o pão, e o Senhor vai estar trazendo surpresa, vai estar surpreendendo o coração da Cristina, vai estar surpreendendo o coração da Eliane, da Eliette. O Senhor tem promessas na vida da Estéia, da Fabi, o Senhor tem promessas de caminhada, caminhada diferente, caminhada contigo, caminhadas de mãos dadas, diz o Senhor, da Fabiana. O Senhor vai restituir. O Senhor me fala a palavra restituir, Fabiana, para ti. Que o irmão Francisco venha, sim, ter, Pai amado, um consolo na tua presença, um encontro contigo. A irmã Márcia, Senhor, que tu possas, ó Pai, trazer, Senhor, sobre ela, Pai, mais de ti, Senhor, as tuas bênçãos, Pai, que não fiquem retidas. Mariana, que as tuas bênçãos não fiquem retidas, mas que a mão do Senhor venha nesta hora destravar, Senhor, destravar muralhas, destravar cadeados, ó Pai. Abrir, Senhor, portas, abrir janelas na vida da Nilza. Abrir, Senhor, a mente no entendimento da Natália, para compreender o porquê, as razões, qual o sentido, em nome de Jesus, que o próprio Senhor, através do seu Santo Espírito, venha usar a vida da Rafaela, venha usar a vida da Sulamita, Senhor, venha usar a vida da Letícia, Pai, da Maria Quinto, Senhor, que o próprio Espírito venha usar, Senhor, o teu povo, Pai amado, para levar as boas novas, Pai amado, para que venha, Senhor, através desse momento, Pai, de sequidão, Senhor, águas dos céus, águas que limpa, águas que renova, águas que traz novidade de vida, águas que surpreende, água que traz o fenomenal do Senhor, o que é surpreendente, o que vai abalar a estrutura de outros, aqueles principalmente que não acreditavam. Mas eu sei que o Senhor é fiel e poderoso e se faz cumprir as suas promessas, porque Ele não é filho do homem para prometer e não cumprir. Mas o Pai, Ele promete, Ele cumpre. Irmã Arlete, o Senhor vai estar restaurando áreas que outrora estava arrasada, mas o Senhor está restaurando, te reformulando. O Senhor está te reestruturando. Irmã Bárbara, o Senhor está reestruturando rota. Bruna, o Senhor está refazendo uma caminhada. O Senhor diz, tu antes estava andando de uma maneira diferente, e hoje tu anda conforme eu te falo. Hoje tu anda conforme está os meus estatutos e a minha lei, porque eu estou no teu coração e caminho contigo. Pai, abençoa a vida da Elana, Senhor. Cobre a vida dela com o teu sangue, das crianças, ó Pai. Traz, Senhor, força, Pai.
Traz força, Senhor, para Leandra. Traz força, Senhor, para Andréia. Traz força, Pai, para essas mulheres guerreiras, Senhor. Essas mulheres, ó Pai, que hoje estão aqui, Senhor, lutando, Pai, por uma história diferente, para dias melhores, Pai, e dias melhores contigo, na tua presença. Não é na presença de qualquer um, e não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, Pai, mas é contigo, é com o Senhor dirigindo o nosso carro, é com o Senhor na frente do nosso barco, é com o Senhor guiando os nossos passos. Nós somos mulheres, ó Pai, guerreiras, que estamos aqui, diante de Ti, buscando mais de Ti. Lança por terra toda depressão, toda tristeza, toda dor na alma, Pai. Nesta hora, Pai, fazei-nos, Senhor, mulheres fortes, vigorosas, Pai. Nos levanta, Senhor. Nos levanta e nos fortalece, Pai, pelo sangue de Cristo e em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá um amém aí. Glória a Deus. Amém. 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 1, 2, 3. Amém.